depois de nós descansarmos a nossa alma no coração de Nossa Senhora, nós vamos a essa reflexão tão importante para nós sobre o sacramento do batismo. Prezados paraninfos, todos os fiéis, os que estão nos assistindo também, Reverendíssimo Padre Domingos Sávio. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento do batismo, mas eu gostaria de destacar na nossa reflexão, não propriamente aquilo que muitas vezes nós falamos, a importância de nós vivermos, né, em todos os lugares, a fé no nosso batismo. O Padre José Edilson, no primeiro dia, belamente nos falou sobre a igreja e essa missão que nós temos de professar a nossa fé católica, o nosso amor, reverência à igreja, aos sacerdotes. Ontem o Padre José Carlos falou sobre o ano vocacional e a nossa vocação vinda do batismo, essa vocação missionária, essa vocação ao apostolado. Mas eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um pouquinho da descrição da cerimônia do batismo. Nós somos batizados, aqueles que têm filhos ou já foram padrinhos ou já assistiram alguma cerimônia do batismo, já puderam acompanhar esses gestos, esses rituais tão bonitos. Mas o que eu gostaria, já antecipando a conclusão da nossa reflexão, para que nós tenhamos uma grande fé, uma grande confiança no Senhor, e para que nós vençamos todos os medos. E não podemos dar espaço para o medo, para a insegurança, nós que fomos batizados. A primeira parte da cerimônia sempre começa normalmente à porta da igreja, e o padre vai perguntar, sempre em nome da criança, os padrinhos respondem pela criança, por ela: o que pedes à igreja de Deus? E a resposta: a fé. Veio aqui para pedir a fé. Ainda não são cristãos, aquele que não foi batizado, não é cristão, não é católico, não é propriamente ainda filho de Deus. Então o que pedes à igreja de Deus? A fé. Mas para quê? Qual é a finalidade? É a segunda pergunta. E o que te alcança essa fé? Para que você quer essa fé? Para a vida eterna. É a razão de ser de nós estarmos aqui, tudo isso que nós estamos vivendo e celebrando. E o padre vai dizer: se queres então entrar na vida eterna, é simples. Observa os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. E o padre agora vai soprar sobre a criança. O sopro como símbolo do Espírito Santo, como sinal do Espírito Santo. E o sacramento do batismo vai apagar na alma da criança o pecado original, vai torná-la propriamente filha de Deus e membro da igreja. Claro que uma criança recém-nascida não cometeu pecado, mas nascemos feridos pela culpa original. O padre então sopra sobre a criança e diz: retira-te dele espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo Paráclito. Começa a preparação para o batismo. Retira-te dele espírito imundo, para sair o pecado, e dá lugar ao Espírito Santo Paráclito. E agora o padre vai traçar na testa da criança o sinal da cruz. E é tão importante nós conhecermos um pouquinho essa cerimônia, porque tudo isso aconteceu conosco. E não é só uma tradição de família, de história, de ser batizado, guardar, tirar um retrato, ter uma lembrancinha, mas a transformação, todos esses mistérios que aconteceram em nossa vida, esse marcar na nossa testa, o sacramento do batismo, é imprimir na nossa alma o caráter de cristão. E o padre traçou uma cruz na nossa testa e nos disse: recebe o sinal da cruz em sua fronte e traça uma cruz no coração e em teu coração. E agora, ser fiel aos celestes preceitos e sejam tais os teus costumes que já te possas tornar o templo de Deus. E as orações vão dizendo tudo o que vai acontecer conosco. Vai ser marcado, impresso na nossa alma o caráter de cristão. Vamos nos tornar templos de Deus, templos do Espírito Santo, marcados na nossa cruz e já marcados no nosso coração pelo sacerdote com o sinal da cruz. E depois o padre vai rezar, vai suplicar a Deus: oremos, Senhor,
escutai bondosamente as nossas orações, guardai sob a vossa constante proteção, pedindo já as bênçãos, sobre este vosso eleito, a criança que está sendo batizada, que agora acabamos de marcar com o sinal da cruz. O padre faz e suplica como que mostrando a Deus, acabei de fazer, fazei que essa criança, guardando as primícias da vossa grande glória, e pela observância dos vossos mandamentos, sempre a resposta de cada um, possa chegar à glória do novo nascimento. São as orações iniciais do sacramento do batismo. Depois o padre, mais uma oração, impõe sobre a mão, na cabeça da criança, as mãos dos sacerdotes que foram abençoadas para abençoar aquilo que quiser abençoar, santificar. O padre teve as suas mãos abençoadas, consagradas, santificadas para fazer o mesmo. Por isso que o padre toca, a cabeça da criança nesse momento e suplicando a Deus, Deus eterno e todo-poderoso, olhai para este vosso servo, que chamastes aos rudimentos da fé, tirai toda a cegueira de coração, quebrai todas as correntes com que Satanás havia ligado, abri-lhe as portas da vossa misericórdia, para que, marcado com o sinal da vossa sabedoria, fique livre da infecção de todas as paixões, e ao suave perfume dos vossos mandamentos, sempre a resposta de cada um, vos sirva com alegria na vossa igreja e progrida cada dia mais e mais. A igreja nos dá os sacramentos, nos dá as bênçãos, nos dá as graças. E a nossa resposta, insistentemente, o ritual do batismo nos diz, cumprir os mandamentos, praticar as virtudes, é a resposta de cada um a esse chamado de Deus. E depois o padre vai impor em nós, na nossa língua, um pouquinho de sal. O sal que é exorcizado, propriamente, aí entra o exorcismo, e vou chamar a atenção para isso no nosso batismo, o sal que é exorcizado para o batismo, e traz todo esse simbolismo, aquilo que dá sabor, assim como o sal que dá sabor aos alimentos, para que, e a oração do exorcismo do sal diz, o padre vai santificar, exorcizar, santificar o sal, para que aqueles que provarem desse sal exorcizado, seja um remédio eficaz, e que neles permaneça para sempre esse remédio eficaz contra o mal. Depois o padre faz mais uma oração. Deus de nossos pais, autor de toda a verdade, suplicando a Deus, vos pedimos encarecidamente, olhai para o vosso servo que acaba de provar este primeiro alimento, o sal. Não permitais que sinta fome por mais tempo, mas saciai-o quanto antes com o pão celeste, de modo que tenha sempre o fervor de espírito, seja alegre na esperança e sempre zeloso em vos servir. E agora um ponto que eu gostaria de destacar para nós. O padre reza sobre a criança 2 exorcismos. O sacramento do batismo, como que a igreja vai nos revestindo dos escudos da nossa fé, nos dando essa segurança contra todos os desafios que nós vamos enfrentar na vida, sobretudo contra o poder do demônio. 2 exorcismos foram rezados sobre cada um de nós no dia do nosso batismo. Nós já vamos iniciando a nossa vida cristã católica, protegido com os escudos da fé. E o primeiro exorcismo que o padre reza sobre a criança, exorcizando o espírito imundo, o demônio, eu te exorcizo o espírito imundo, sempre sob o sinal da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que saias e te afaste deste servo. Quem te ordena, condenado maldito, é aquele mesmo que andou sobre as águas, é Jesus, e que estendeu a mão a Pedro que se afundava. Portanto, demônio amaldiçoado, reconhece a tua condenação e dá glória ao Deus vivo e verdadeiro. Dá glória ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo. Afasta-te deste servo de Deus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, se dignou chamá-lo a sua santa graça e a bênção, à fonte do batismo. Isso foi rezado sobre nós no dia do nosso batismo.
E é importante, por isso que eu quis trazer essa reflexão para nós termos essa grande segurança, essa grande confiança na nossa luta contra o demônio, contra o pecado. Claro que existe, as possessões diabólicas, podemos olhar isso na história, existe. Mas é importante nós pensarmos que pior do que alguém que seja, algum corpo que seja possuído pelo demônio, é o pecado na nossa alma. Se Deus permitir na vida de alguém, aquilo não toma o poder da sua alma, ele não comete pecado, simplesmente uma ação externa no seu corpo. Mas o pecado destrói a imagem e semelhança de Deus em nossa alma. E isso é destruidor, isso nos faz perder o céu. Isso nos faz perder a eternidade no céu. Às vezes, de vez em quando eu falo isso, pessoas batem a nossa porta insistentemente. Às vezes, muitos batem a nossa porta insistentemente, quase que exigindo que o sacerdote faça um exorcismo sobre tal pessoa. Aí muitas vezes nós perguntamos: você vai à missa? Não. Pega um terço para rezar? Não. Procura vir fazer uma adoração ao Santíssimo? Não. Usa a medalhinha de Nossa Senhora? Não. Usa o escapulário de Nossa Senhora? Não. E quer exorcismo para quê? Se não faz o básico da sua vida de cristão. Porque pior do que isso é o seu pecado mortal. Todos os domingos que você faltou à Santa Missa culpavelmente e livremente, cometeu um pecado mortal. A sua alma está no estado de pecado, destruiu a imagem e semelhança de Deus. Recebeu essa fé no seu batismo e não está vivendo essa fé. E isso é importante para nós. O quanto nós precisamos da força e recebemos. Vimos a Santa Missa, ouvimos o anúncio da palavra de Deus, suplicamos a Deus as graças, comungamos sacramentalmente, ou se não podemos no momento, ao menos espiritualmente. Vimos a igreja rezar o terço, ou rezamos em casa com a família. É claro que a igreja tem o poder para expulsar os demônios, dominar sobre os demônios. A igreja, o padre vai à casa, abençoar as casas, as famílias, tudo isso. Mas a família muitas vezes, não estou dizendo em todos os casos, estou tendo apenas alguns exemplos. Quer que o padre vai dar uma bênção, exorcizar a sua casa, tudo isso. Mas passa a semana inteira e em nenhum momento a família se reúne para rezar. Há muitos anos que não se junta para rezar o terço de Nossa Senhora e colocar Nossa Senhora dentro da sua casa. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque a minha vizinha é macumbeira, ou alguém tem um olho ruim para o meu lado. Mas e a sua casa, e a sua fé? E você que foi marcado com o sinal do cristão no dia do seu batismo? E tem essa proteção, esses escudos todos da fé, medo por quê? Se nós temos tantos meios de segurança para nós, por que essa insegurança toda? Tudo tem mais força do que Deus? Tudo tem mais força do que a fé? Tudo tem mais força do que a oração? Vamos dar crédito a tudo mais e a segurança da nossa fé? Tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, eu hei de conceder, assim nos disse o Senhor. E por que nós tememos? Nós temos essa insegurança? E muitas vezes como que colocando culpa em tudo mais e esquecendo de olhar para nós, marcados com o sinal da fé, com o sinal da cruz. A fé nos dá essa segurança e vencemos os nossos medos com a nossa fé. E é preciso nós termos essa grande segurança para nós transmitirmos essa segurança aos nossos filhos, à nossa família, ou aqueles que talvez têm menos instrução da fé do que nós. E depois desse exorcismo, o padre mais uma vez marca a nossa testa com o sinal da cruz e assim nos diz: e este sinal da Santa Cruz
que nós traçamos em sua fronte, tu, espírito maligno, nunca ouses profanar. É sempre o poder da igreja maior sobre o demônio. E o nosso corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. E tudo isso para nos ajudar a nós pensar que nós não podemos profanar o nosso corpo. Não podemos usar o nosso corpo para o mal, para o pecado, para ofender a Deus. Fomos marcados, ungidos, com óleo sagrado, marcados com o sinal da cruz, impresso na nossa alma o caráter de cristão. Tudo isso acontece à porta da igreja. O padre então convida o catecúmeno, aquele que está se preparando com seus padrinhos, para ingressar na igreja, no templo sagrado. E faz esse convite. Entra no templo de Deus, para teres parte com Cristo na vida eterna. E nesse momento, todos que estão ali presentes, os circunstantes todos, são convidados a rezar a profissão de fé, o credo e a oração do Pai Nosso. E a partir do batismo, que nós recebemos o direito de rezar a oração do Pai Nosso, de chamar a Deus como nosso Pai. Porque a partir do batismo, que nós nos tornamos filhos de Deus. E por isso que o padre faz esse convite, né, como que dando à criança o direito, ela vai ser batizada logo em seguida, mas dando à criança o direito de chamar a Deus como seu Pai. E agora o padre toca os sentidos da criança, seus ouvidos, seu nariz, representando os seus sentidos, com essas palavras com que Jesus curava os enfermos. Éfeta, que quer dizer abre-te, para que a criança tenha os seus sentidos abertos para as coisas de Deus. Aquilo que o apóstolo São Paulo nos diz, que a fé chega para nós pelo ouvido. É uma expressão, obviamente, mas a instrução da fé, o conhecimento da fé. A criança vai aprender aquilo que ela foi educada, a instrução que ela recebeu, a fé. Por isso ele nos diz, a fé chega a nós pelo ouvido, a instrução da fé, o conhecimento da doutrina. E por isso o padre toca os sentidos da criança, como Jesus curava os doentes, pedindo assim, que abra os seus sentidos para as coisas de Deus, para que respires o suave perfume das coisas de Deus. E mais uma vez, o poder da igreja sobre o demônio. E tu, demônio, foge, porque se aproxima o julgamento de Deus. E agora a criança, por meio dos padrinhos, vai fazer as suas promessas do batismo de renúncia ao demônio, ao pecado, às obras do demônio. E é sempre importante nós lembrarmos isso. Por isso que a criança depois, na sua primeira comunhão, renova essas promessas do batismo, e todos os anos por ocasião da Páscoa. Mas que não seja meramente formal, que seja com muita convicção. Renuncie ao demônio, às obras do demônio, a tudo do mal. Renuncio com a graça de Deus, com o fortalecimento da minha fé, com a proteção da igreja. E agora o padre vai ungir a criança com o óleo sagrado, o óleo dos catecúmenos, uma cruzinha no peito e uma cruzinha nas costas. Nós fomos consagrados, ungidos com o óleo sagrado, nos tornamos templos de Deus, templos do Espírito Santo. E com essa oração, eu te unjo com o óleo da salvação, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que tenhas a vida eterna. Sempre é essa a finalidade. É o começo da vida de um cristão, mas para esse fim, para que tenhas a vida eterna. Depois os padrinhos, em nome da criança, vão fazer a profissão de fé, crer em todas as verdades fundamentais da nossa fé. E o padre pergunta, em nome da criança, queres ser batizado? Sabendo de tudo isso, queres ser batizado? Sim, quero. Os padrinhos, que são seus pais na fé, vão responder e tem essa missão com os pais de educar aquela criança no caminho da verdade. E aqui aproveito para fazer um parêntese, uma instrução importante. Os pais, quando escolherem os padrinhos, escolham pessoas que sejam exemplos de fé. São chamados pais na fé. Sei que escolhe por amizade, por vínculos familiares, mas olhem isso. Os padrinhos têm essa missão de ajudar os pais na educação religiosa dos seus afilhados. Eu sempre falo isso na preparação do batismo. Os pais, quando escolhem os padrinhos, dão o direito de serem cobrados pelos padrinhos da educação religiosa dos seus afilhados, porque eles têm responsabilidade. Se eu tenho afilhado, eu tenho que rezar pelos meus afilhados, Isso se a criança chegou à idade de ir para a catequese, pai e mãe não estão levando, padrinho, tem o direito de cobrar lá, orientar os pais, levar meu afilhado para o catecismo. Ou então ajudar, se não pode pegar, pega, leva para o catecismo, ou seja, ajudar. Então que nós escolhemos pessoas que
possam ser de alguma maneira exemplos de cristão, exemplos de fé. Ao escolher o nome, dos seus filhos, nomes cristãos, nome de santos, qual é a referência que você vai dar para o seu filho quando ele crescer e perguntar: escolheu meu nome por conta de quê? Porque era uma artista de novela, porque era uma cantora famosa, porque era um jogador famoso, e um péssimo exemplo de vida, uma vida completamente imoral. Qual é a referência? Meu nome foi escolhido por tal pessoa. Eu quero conhecer a vida de tal pessoa. Um péssimo exemplo para o seu filho e para a sua filha. Temos uma lista enorme dos santos, nomes sagrados. Pode escolher um nome que te agrada, mais bonito, que seja, mas escolha um nome que seja uma referência de santidade sobretudo. Por que não? Porque se nós não tivermos esse cuidado, não formos guardar tudo isso, isso vai se perdendo e se perdendo facilmente. Vamos de alguma maneira nos deixando levar também por todas as propagandas enganosas do mundo. Porque é muito comum, quando a gente vai, às vezes, na catequese, aí a criança pergunta: tem um santo com meu nome? Mas não tem. Você tem a missão de ser santo para colocar esse nome no céu, Mas meu pai e minha mãe não escolheu o nome de santo, eu assim porque na época era tal cantor que estava famoso, tocando em todas as rádios, meu nome é por isso. Porque é um jogador de futebol que fez o gol porque é do meu time e tal, mas... Aí você pensa: não, meu não tem nome de santo. Não tem nome de nada, nenhuma referência de nada católico. Nada católico. Mais um protetor. É difícil educar os filhos, mas coloque mais ajudantes nesse caminho. Os santos protetores dos seus filhos. Pelo amor de Deus. E agora o padre vai então batizar a criança, impor na criança o nome sob o sinal da Santíssima Trindade. E constrange quando nós temos que dizer nome que não são cristãos. Tem que dizer: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com nomes muito mal escolhidos muitas vezes. Depois que a criança é batizada propriamente, agora nesse momento, a água é para nós um sinal sensível. A definição de sacramento diz isso: é um sinal sensível e eficaz da graça, que realiza aquilo que ele simboliza, significa. A definição de sacramento: o sinal para nós, material, visível, é a água. Assim Jesus mandou aqueles que não renascerem pela água e pelo Espírito Santo, não podem entrar no reino dos céus. Mandou que os apóstolos fossem assim batizados, e deu exemplo no seu batismo de João Batista, mas deu esse exemplo também, santificou as águas do mundo inteiro. A água é o sinal para nós sensível que toca a cabecinha da criança, com esse simbolismo de lavar, de purificar. O sinal para nós sensível, mas que realiza aquilo que ele simboliza, o simbolismo de limpeza, de purificação, mas que se realiza de fato, com a matéria e a forma, com as palavras que o padre vai dizer. Impõe a criança o nome e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a criança vai ser ungida, já terminando aí a cerimônia do batismo, a criança vai ser ungida com o óleo do Santo Crisma, na sua testa. A presença do Espírito Santo deve guiar a nossa vida. Ainda não é o sacramento da crisma, vamos receber mais à frente o sacramento da confirmação, o crisma que confirma os dons do batismo. Mas a criança já é ungida na sua testa, com o óleo do Santo Crisma. E com essa oração: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te fez renascer da água e do Espírito Santo, acabou de ser batizado, e te deu o perdão de todos os pecados, te consagre Ele próprio com o crisma da salvação, no mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Você entregou o seu filho e sua filha para ser consagrado e foi consagrado a Deus. Então cuide desse templo de Deus, que Deus colocou em suas mãos, na sua responsabilidade, para não profanar esse templo de Deus, templo do Espírito Santo. Depois o padre toca a criança com aquela toalhinha branca que representa a pureza de alma da criança. Naquele momento, toca essa toalhinha e diz: recebe esta veste branca, que levarás sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhas a vida eterna.
A gente olha para a criança nesse momento e sabe quantos desafios a criança vai passar nesse mundo. Quantos tentarão destruir, ou seja, essa alma tão pura, tão santa, né? Tão, podemos dizer, como que tão sagrado naquele momento, por esse tão grande mistério. E a última cerimônia do batismo, quando o padre traz uma vela acesa e a criança, com seu padrinho, com a sua madrinha, com o sacerdote, segura essa vela acesa, que nos acompanha durante toda a nossa vida e até depois da nossa morte, né, lá no nosso caixão, pé próximo, vai estar uma vela acesa que alguém coloque por nós, né, como símbolo da fé que nós carregamos durante toda a nossa vida. E essa última cerimônia do batismo, o padre assim diz àquela criança: recebe esta vela acesa, conserva irrepreensível a graça do teu batismo. De sua parte, cumpre os mandamentos de Deus, e assim, quando vier o Senhor para as núpcias, poderás ir ao seu encontro com todos os santos no reino celeste e viver pelos séculos dos séculos. Essa é a cerimônia do batismo. Todos nós, né, passamos por essa cerimônia, fomos consagrados, ungidos com óleo sagrado. Foi exorcizado, né, o espírito do mal, né, de nossa vida, para que nós recebêssemos a força do Espírito Santo e para que nós vivamos com muita segurança a nossa fé católica. E que nós guardemos um pouquinho dessa nossa reflexão para nós termos essa grande confiança na nossa fé, esse grande amor à Santa Igreja e um pouquinho nós pararmos e refletirmos: como pode alguém mais à frente depois querer negar a sua fé por qualquer acidente de percurso, negar tudo isso, todo esse mistério, negar a sua fé porque se desentendeu com alguém, porque não foi visitado por alguém, porque alguém bateu a sua porta com um pouquinho mais de atenção, mas negou a Deus, negou a fé do seu batismo. Está marcado na sua alma o caráter de cristão. Que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos constantes. E por isso, no batismo nós sempre consagramos as crianças a Nossa Senhora, desde o princípio, pedindo a proteção de Nossa Senhora para as nossas crianças. E se encerra o batismo, né, com essas palavras. O padre vai dizer o nome da criança e diz: vá em paz, e o Senhor te acompanhe. A graça de Deus, né, o padre como que entregando, né, leve Jesus contigo, entregando a família toda, coloque Jesus na sua vida, vá em paz e o Senhor te acompanhe, esteja sempre presente em sua vida, para que possas perseverar, para que possa bem educar os seus filhos, para que todos nós um dia possamos chegar ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.